Olá, cervejeiros! Bem-vindos ao terceiro vídeo da série, onde que a gente está falando sobre todos os estilos cervejeiros que a gente tem no mundo. Estamos usando como base o guia BJCP e o estilo de hoje é a Cream Ale, estilo número 1C. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí! Então, pessoal, terceiro vídeo, vamos falar hoje do estilo chamado Cream Ale. Esta é uma série onde que a gente vai apresentar por volta de 130 estilos durante todo o ano de 2022 e a gente está fazendo uma produção da Brau Academy em parceria com a cervejaria Campos do Jordão. Está sendo veiculada nos dois YouTubes, tanto da Brau quanto da cerveja Campos do Jordão. Vamos falar sobre o estilo Cream Ale. O que é Cream Ale? Primeiro vamos contar um pouquinho de história, vamos entender como é que ele surgiu. O Cream Ale ele é um estilo que surgiu por volta de 1800, que teve como um estilo básico as lager que os alemães faziam na Alemanha. A gente sabe que tem muito imigrante alemão nos Estados Unidos. Esses alemães chegando nos Estados Unidos, eles tentaram fazer cerveja e usaram ingredientes locais, no caso, o milho. A finalidade do uso do milho é deixar a cerveja mais leve, não piorar a cerveja. Como vocês viram nos vídeos anteriores, a gente explicou que adjunto não necessariamente deixa a cerveja pior, mas sim deixa a cerveja mais leve e mais refrescante. Esse foi o intuito. A Cream Ale tem uma quantidade menor de adjuntos, até 20% de milho no caso. Tá? A Budweiser americana usa, por exemplo, o arroz. Fica entre o arroz e o milho, depende do fabricante. Então a Cream Ale ela tende a ser um pouco mais intensa em sabor do que uma American Lager, porque ela usa mais malte. Sim, e ela também é uma ale. As fermentações ales tendem a ter um perfil de fermentação um pouco mais intenso, com mais sabor, com mais intensidade. A levedura lager ela é a mais limpa que tem, com a finalidade de deixar uma pilsen, por exemplo, refrescante. Também pode-se usar açúcares. No lugar dos 20% de milho, pode-se usar até 20% de açúcares na fervura. Se eu usar açúcar, se for um açúcar de mesa, esse açúcar de mesa ele é 100% fermentável. Eu estou apenas adicionando álcool na cerveja. E a cerveja vai ficar mais leve. Qual que é o sabor do álcool? O álcool deixa a cerveja mais leve. Se for uma high maltose, talvez seja mais interessante, porque não é 100% fermentável, é de 70% a 80% fermentável. A parte que não é fermentável são proteínas, são destrinas, que suportam um pouco mais o sabor do álcool. Mas geralmente é milho, mas isso é opcional. É opcional. O BJCP deixa como opcional o uso ou do açúcar ou do adjunto, mas geralmente se tem por volta de 15% a 20% de milho, e aí tem que fazer a gelatinização desse milho numa panela separada para poder liberar esse amido e depois quebrar as enzimas. Enfim, é um processo um pouco mais demorado do que uma cerveja por um malte normal. Falando então do perfil de sabor dessa cerveja, uma cerveja que tende a ter um pouquinho mais de sabor do que uma lager tradicional, porque ela tem mais malte do que a lager e ela é uma ale, que tem um perfil de sabor um pouquinho maior. Mas se a gente pode comparar, dá para fazer essa comparação. O que mais se aproxima de uma Cream Ale é uma American Lager ou até uma American Blonde. Uma American Blonde é completamente diferente da Belgian Blonde. A Belgian Blonde tem uma levedura esterificada, que remete a banana, cravo. Então tem um esterificado, tem um fenólico muito intenso.
Já a American Blonde tende a ser uma cerveja muito mais comercial, muito mais leve, com alto drinkability. Só que a American Blonde ela é puro malte. Ela é um pouco mais intensa do que a Cream Ale. Se a gente pode fazer uma escadinha, né, de intensidade de sabores, está lá a American Lager, como a mais leve de todas, ou melhor, a American Light Lager, que é o exemplo da Bud Light, depois a American Lager, depois a Cream Ale e depois a American Blonde, em intensidade de sabor. Esse é um comparativo de estilos para vocês entenderem a intensidade de cada um deles, já que todos eles são objeto aqui da nossa série. Falei de malte, falei de fermentação, é uma cerveja clara, American Blonde tem um pouquinho mais de cor. É uma cerveja que tem de 4,2 a 5,6 de álcool. É um range de graduação alcoólica, né, que vai desde 4,2 a 5,6. Na média, está por volta dos seus 5%. Coloração muito clara, né, uma cerveja palha ou dourada. Um amargor baixo de 8 a 20 IBUs. Isso é realmente bem baixo, mas é maior do que a American Lager. Um pouquinho mais intenso o amargor, mas sem deixar o lúpulo muito evidente. Sem dry hop e pode ter, em alguns casos, é raro, mas tem, lúpulo de final de fervura, onde que vai dar um pouquinho de aroma de lúpulo. Que tipo de lúpulo que eu posso usar para fazer uma cerveja dessa? Um lúpulo alemão, usado numa lager, ou um lúpulo americano que a gente usa em IPA. Aceita-se os dois, só que o mais usado é lúpulo de lager alemã, que remete a floral, que remete a herbáceo, a picante, né? Estamos falando dos lúpulos antigos, como Mittelfrüh, Tradition, Tettnanger, Saaz. Então, com isso, acho que a gente conseguiu passar pela história do estilo, conseguimos fazer uma comparação de estilos e dar algumas ideias para vocês, caso você produza cerveja e queira produzir. Tá aí algumas dicas de ingredientes para vocês, caso vocês queiram produzir. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem atentos que o próximo estilo é American Wheat. Vejo vocês!